Parte D, do Freud, do Homem dos Ratos. Iniciação na natureza do tratamento. O leitor não deve esperar ouvir de imediato como tento esclarecer as estranhas e absurdas obsessões do paciente acerca dos ratos. A verdadeira técnica da psicanálise requer que o médico suprima sua curiosidade e deixe ao paciente a liberdade total de escolher a ordem na qual os tópicos sucederão um ao outro durante o tratamento. Ele tinha uma noção vaga de que tinha que fazer uma associação livre, deixar ser livre mesmo, mas ele mesmo vai atrás. Continua ele, Freud. Na quarta consulta, consequentemente, recebi o paciente com a seguinte pergunta, : e como o senhor pretende prosseguir hoje? Aí o rapaz fala: decidi contar-lhe algo que considero mais importante e que me atormentou desde o primeiro instante. Fecha aspas. Ele, então, continua Freud, me contou com muitos detalhes a história da última doença de seu pai, que morrera de enfisema 9 anos atrás. Certa noite, achando que se tratava de um estado que acarretaria uma crise, perguntara ao médico quando o perigo poderia ser considerado acabado. Na noite depois de amanhã, fora a resposta do médico. Nunca havia imaginado que seu pai poderia não sobreviver além daquele limite. À noite, às 11h30, deitara-se para descansar por 1 hora. Despertara a 1 hora e soube por um amigo médico que seu pai havia morrido. Censurou-se por não ter estado presente à hora de sua morte, e a censura intensificara-se quando a enfermeira lhe contou que seu pai dissera seu nome uma vez nos últimos dias e dissera a ela ao aproximar-se do leito. : é o Paul? Ele pensara haver observado que sua mãe e suas irmãs estivessem propensas a se censurarem de uma forma parecida. Elas, porém, jamais falaram a esse respeito. Contudo, no princípio, a censura não o atormentara. Por muito tempo, não compreendia o fato de o pai haver morrido. Constantemente sucedia que ele, ao escutar uma boa piada, dissesse para si: preciso contar essa a papai. Também a sua imaginação estivera ocupada com o pai, de modo que, com frequência, quando batiam à porta, ele iria pensar: é papai que está chegando. E quando ia para uma sala, esperaria encontrar seu pai nela. E embora jamais tivesse esquecido que seu pai estava morto, a probabilidade de ver uma aparição fantasmagórica desse tipo não encerrara terrores para ele. Pelo contrário, ele desejara isso muitíssimo. Somente 18 meses depois é que a recordação de sua negligência lhe veio e começou a atormentá-lo terrivelmente, de forma que passara a tratar a si próprio como um criminoso. A ocasião desse acontecimento fora a morte de uma tia emprestada e uma visita de condolências paga em casa dela. A partir daquele tempo, ele ampliou a estrutura de seus pensamentos obsessivos de maneira a incluir o outro mundo. A sequência imediata dessa evolução fora ele ficar seriamente incapacitado de trabalhar. Aqui vem uma nota. Uma descrição mais detalhada desse episódio que o paciente mais tarde me forneceu tornou possível compreender o efeito produzido sobre ele. Seu tio, lamentando a morte da esposa, exclamara: outros homens se permitem toda a indulgência possível, eu, porém, vivi só para essa mulher. O paciente supusera que seu tio estava aludindo a seu pai e estava lançando dúvidas sobre sua fidelidade conjugal.
Embora seu tio tivesse negado muito positivamente essa interpretação de suas palavras, não era mais possível neutralizar o efeito delas. Continua Freud. Ele me contou que a única coisa que o levava a continuar avante naquele tempo era o consolo que lhe dera o amigo, o qual sempre afastava as suas autocensuras com base no fato de que elas eram totalmente exageradas. Ouvindo isso, aí entra o Freud. Ouçam bem. Aproveitei a oportunidade para lhe dar um primeiro vislumbre dos princípios básicos da terapia psicanalítica. Prestem bem atenção, quando Lacan diz que o Freud dá aula para paciente, dá mesmo. Ouçam bem. Continua o Freud. Quando assim iniciei? Existe uma mesalliança, depois eu vou falar de mesalliança para vocês, entre um afeto e o seu conteúdo ideativo, o conteúdo da ideia. Neste exemplo, entre a intensidade da autocensura e a oportunidade para ela manifestar-se, um leigo irá dizer que o afeto é demasiadamente grande para a ocasião, que isso é exagerado e que, consequentemente, a inferência originária da autocensura, quer dizer, censurar-se a si mesmo, a inferência de que o paciente é um criminoso é falsa. Pelo contrário, o médico, abre chaves, analista, diz: não, o afeto se justifica. O sentimento de culpa não está em si aberto a novas críticas, mas pertence a algum outro contexto, o qual é desconhecido, abre parênteses, em itálico, inconsciente, fecha parênteses, e que exige ser buscado. O conteúdo ideativo, quer dizer, a ideia, conhecido, só entrou em sua posição real graças a uma falsa conexão. Não estamos acostumados a sentir fortes afetos sem que eles tenham algum conteúdo ideativo. E, portanto, se falta o conteúdo, apoderamo-nos como um substituto de algum outro conteúdo que seja, de uma ou de outra forma, apropriado, com a mesma intensidade com que a nossa polícia, não podendo agarrar o assassino certo, prende em seu lugar uma pessoa errada. Além disso, esse fato de existir uma falsa conexão é o único meio de se responder pela impotência dos processos lógicos para combater a ideia atormentadora. Esta aula toda foi dada pelo Freud para o pobre do paciente. Aí ele continua Freud. Concluí admitindo que esse novo meio de encarar o assunto deu origem imediatamente a alguns problemas difíceis. Porque, como podia ele admitir ser justificada a sua autocensura de ser um criminoso com relação ao seu pai, quando precisa saber que, na realidade, jamais cometera crime algum contra ele. Aqui vai encerrar a sessão. Vocês observem, Freud de fato dava aula. Vou falar sobre o termo mesalliança que Freud usou, porque ele tem dupla significação nesse caso. Aqui na nota diz assim: o seguinte relato do deslocamento de afeto está constituído estreitamente segundo o que é fornecido pelo primeiro artigo de Freud sobre as neuropsicoses de defesa, 1894, a seção 2, onde o termo falsa conexão é empregado no mesmo sentido especial da passagem adiante. Porém, isso é, Freud, quando apresenta esse caso, o caso já aconteceu. Nas notas iniciais que eu não vou mostrar, não está, né? Esse menino era filho de uma mesalliança. A mãe dele era uma mulher pobre, bonita, mas era pobre. E o pai não era pobre. E ele, por sua vez, o próprio paciente vai querer fazer uma mesalliança, vai querer casar com uma mulher também pobre, parará, que ele gosta. E a mãe vai apresentar uma outra que é da mesma classe social que ele. Isso vai vir depois. Lacan se refere a tudo isso, por isso eu estou atravessando o caso.
Quem quiser ver o caso, vê, o vídeo está aí. Quem não quiser, não vê o caso. O caso está à disposição para vocês poderem acompanhar cada vez que o Lacan falar de alguma coisa. Vocês acabam de ver o Freud dando uma aula teórica para uma criatura que está contando sobre uma culpa que ele sente por não ter estado presente na hora da ocasião do desenlace do pai, da morte do pai, da hora que o pai deixa a vida. E o corpo fica um cadáver. E o amigo tenta, ele tem aquele amigo, né, que ele não larga, que é quem aconselha ele, e aí o Freud vai e concorre com o amigo e dá uma aula, dizendo que ele, Freud, não, ele compreende perfeitamente, porque tem uma mesalliança aí, quer dizer, tem uma conexão falsa de uma coisa com a outra que foi aproveitada porque, na verdade, não tinha... Isso aí é importante que vocês vejam que quando Lacan diz eu sou freudiano, Lacan diz que ele é freudiano porque tudo que o Freud foi fazendo em termos da teoria psicanalítica, à medida em que ele vai desenvolvendo toda a formalização da psicanálise, ele aqui até então só tinha chegado ao corte epistemológico que foi a interpretação dos sonhos, onde ele descobre que a memória e o inconsciente estão de um lado, a atenção e a consciência estão de outro. Mas ele próprio, Freud, aqui trabalha o tempo inteiro com a consciência ligada, prestando atenção e dá aulas. E o inconsciente, o sujeito do inconsciente, não aparece. Parece um cara contando os problemas dele, que ele tem consciência de tê-los. É isso que está acontecendo em 1907. Nessa época, Lacan tinha 6 anos. Era um menininho. Depois a psicanálise avançou muito, né? Freud também. Ele tinha mais de 1907, ele é de 56. Ele tinha o quê? 51 anos. Ele estava começando praticamente a destrinchar as coisas, ainda vai chegar até ele poder fazer a sociedade de psicanálise e aí começar a descobrir a primeira tópica e assim por diante. Eu suponho que Freud tenha evoluído na sua técnica. Tem uma coisa que eu queria acrescentar para vocês, é o seguinte, Lacan diz que Freud se aproveitou da resistência para poder chegar a em algum momento aí que eu já li para vocês. E aí eu pensei que Lacan estivesse elogiando Freud, se aproveitando da resistência, empurrando com a barriga e deixando o cara resistir até que a coisa viesse à tona, que é como a gente faz hoje, né? Se o cara diz, eu não vou falar, eu não sei o quê, bom, não estou entendendo muito bem o que você está falando, então da próxima vez você, quem sabe, me diz, né? Você faz a resistência da resistência dele, porque ele aí acaba cuspindo em algum momento. Mas ele não. Então, se o Lacan diz que o Freud se aproveitou e fez a resistência, eu não sei se o Freud se Lacan está fazendo um elogio ao Freud nesse momento ou se está identificando uma forçagem do Freud naquela hora do relato da tortura. Isso fica uma dúvida para mim. Pelo jeito do Lacan trabalhar, não me parece que o Lacan concorde com esse tipo de forçagem. Mas, enfim, isso fica na dúvida dentro do próprio texto de Discurso de Roma, isso a gente vai ter que ver aos pouquinhos. Mas que ele dava, vocês viam o tipo de aula, era bastante denso, inclusive, né? Ele usa termos técnicos e se explica muito. Eu resolvi dar continuidade à leitura do caso justamente porque ele é essa situação. Agora eu vou encerrar aqui por causa do tempo e aí vai começar a sessão seguinte. Ele trabalhava com a hora, tocou o despertador lá dele, acabou a hora, ficou por aí. Ele deu a aula e deixou essa pergunta, né? Por que, como podia ele admitir,
ser justificada a sua autocensura de ser um criminoso com relação ao seu pai, quando precisa saber que, na realidade, jamais cometera crime algum contra ele. Freud encerra a sessão com essa questão.